novo vai matar o antigo. Porque toda mudança em educação é processual. Em educação não se muda como ligar e desligar o interruptor. Se eu quiser luz aqui onde eu estou, eu toco ali, acendeu na hora. Gente, pessoas não são assim. Pessoas precisam de estabilidade e de confiança. Eu agora chego e digo, está aqui um documento para mudar tudo, eu gero a instabilidade e a inércia. Sejamos respeitosos e, ao mesmo tempo, humildes para contemplar os limites e os íntimos. A serenidade para aceitar que muitos impactos serão identificados em uma linha do tempo. De imediato, podem-se observar apenas resultados em termos de desempenho escolar, o que já é muito bom. Uma vitória, sem dúvida, desejada e esperada, mas a construção proposta de uma educação integral, valorizando competências e habilidades, tanto no campo cognitivo quanto no socioemocional, com vistas a mudanças sociais, completar-se-á ao longo da educação básica. Como numa construção de um edifício, vamos reunindo elementos, articulando, essa é a palavra básica. Ninguém constrói se um não dá continuidade ao que o outro cimentou. Articulando, cimentando e, ao final, contemplaremos um ambiente social renovado, uma sociedade mais justa e mais humana. Estamos em um momento de decisões que repercutirão na vida de diversas comunidades, estudantes, famílias e educadores. E nisto reside nosso desafio e a beleza do trabalho. Vejam bem, repetindo, não é completar os documentos e publicá-los e divulgá-los. É o que estará acontecendo nas escolas. Se observarmos as referências da BNCC e do Currículo de Pernambuco, veremos que estão postas há bastante tempo. John Dewey tratou da educação pela experiência, pela vivência e pelo protagonismo em 1922. Também há muito, veremos que estão postas há bastante tempo. Também há muito desejada a incorporação de novos paradigmas na sala de aula, mas as dificuldades são reais. Acredito que ainda não se chegou a despertar no professor o efetivo desejo de mudanças. Isso que eu acho que a instabilidade. Eu fui professora da Secretaria de Educação. Vocês sabem disso, ouviram isso. Vocês não sabem a minha ansiedade, eu era muito jovem na época. Quando eu ia para a primeira reunião do ano, eu me reunia em Paulista, porque a minha escola era em Paulista, município de Paulista. O medo que eu ia, do que iam dizer, do que eu ia fazer, porque iam dizer certamente que o que eu tinha feito no ano passado estava errado. Isso é horrível. Isso eu lembro. Como eu sou muito emotiva, eu lembro. Aí eu fico pensando o que pensa uma professora, que de repente o seu saber da experiência não tem valor. É preciso pensar nesse lado emocional do professor. Valorizar o que ele sabe, o que ele tem, o que ele faz. E ir incorporando. Como a mudança piagetiana, como é a mudança de estágio piagetiana? Se a gente pudesse levar isso para a compreensão dos gestores, dos responsáveis pelas formações de professores, seja nas universidades, seja nos sistemas. Como é que se muda-se de um estágio para outro na lógica piagetiana? O indivíduo azul começam a aparecer uns pontinhos vermelhos. Esses pontinhos vermelhos vão crescendo. Quando está todo vermelhinho, chegou a um estágio novo. Assim deveria ser com o professor, aos pouquinhos, e levando para ele elementos de reflexão e de mudança. Acredito que ainda não se chegou a despertar. Os níveis de escolaridade foram elevados na formação docente, sem que isso tenha ampliado as possibilidades de sucesso em termos de resultados educacionais.
Não se pode desconhecer a interferência de outras variáveis. No entanto, a cultura pedagógica, a sala de aula, o ensinar e o aprender não podem deixar de ser os principais objetos de conhecimento dos professores. A teoria e a prática são indissociáveis, conforme nos ensinou o mestre Paulo Freire. Estamos em um momento de decisões pedagógicas. Vamos voltar para a gente. Selecionar, propor a inclusão de novas habilidades que se articulam a objetos de conhecimentos e, por sua vez, representam a possibilidade de mobilizá-los em situações desafiadoras. Além disso, definir caminhos para que essas habilidades sejam efetivamente construídas. Qual a nossa referência maior? Livros, revistas com sugestões? Interrogação. Em que estudante estamos pensando? Interrogação. Um ser concreto ou apenas idealizado? Aí é que entra Luísa Cortesão dizendo que as causas do sucesso ou do insucesso na escola estão basicamente na incapacidade de lidar com a heterogeneidade. A dificuldade que têm os professores de identificar as singularidades. Modernamente, não está se falando mais em características, a tendência, no dia que não está se fazendo mais, é muito radical, eu digo que a tendência a substituir as terminologias ligadas a características especiais por singularidades, porque se olhar direitinho, todos são singulares. Não tem homogeneidade entre as pessoas. Essa é a essência do trabalho de Luísa Cortesão. Eu gosto muito, porque eu acho que necessariamente convida a inclusão como uma coisa natural. Todos os seres humanos são singulares. Na verdade, muitas vezes os professores desconhecem o modo de ser e de pensar e trabalham como se tivessem diante de si blocos homogêneos. Porque a exclusão e a inclusão não se dá só com quem é classificado com deficiência, chamemos assim, a palavra não é muito adequada, mas chamemos assim, falta outra no momento. São excluídos também aqueles que tinham um íntegro potencial. Eles são excluídos também. Segundo a autora, cada turma é como uma garrafa de vinho espumoso que se mantém com um aspecto homogêneo, encarcerado pelo vidro em que foi guardado, aparentemente tranquilo, mas também inacessível. E que, quando salta a rolha, se desdobra numa súbita torrente de espuma e se revela como um líquido, cujas características são bem fáceis de apreciar. Pode-se então sentir a sua doçura, o seu corpo, o seu aroma, o picante que o gás lhe presta. Do mesmo modo, os alunos mantidos tranquilos em sala formam um todo aparentemente homogêneo, a cujo conhecimento é difícil aceder, essa palavra dela, que é bem portuguesa. Porém, libertos pelo toque da campainha, transformam-se também numa saudável torrente fervilhante de uma energia que estava oculta, porque reprimida. As suas características manifestam-se, então, de uma forma bem explícita, abrindo-se, oferecendo-se a possibilidade de se deixar conhecer. Porque não se conhece os alunos porque eles estão sempre ali, normalizados, repetitivos, organizados da mesma maneira, então trata-se como se tudo fosse igual. Pode-se assim admitir-se que conhecer os alunos seria mais fácil se, em vez de reprimidos, de domesticados, de homogeneizados, estivessem ativos nas aulas, usufruindo de um espaço simbólico maior para manifestar os seus gostos, as suas iniciativas, os seus interesses. Possibilidades essa, habitualmente, só podem gozar em momentos não ligados a atividades curriculares. Cada um destes grupos de crianças é detentor de saberes, de tradições específicas que os outros grupos não têm. Todos se posicionam face aos problemas do cotidiano de uma maneira própria.
e o professor não sabe qual é, né? Não se pode, portanto, deixar de pensar como será enriquecedor para todos que é um outro diferente. Em vez de ser considerado estranho ou ignorante, seja lido como alguém que tem muito a desvendar para os restantes elementos do grupo, que tem uma contribuição própria para a resolução de questões de aprendizagem com que se defronta. Assim sendo, na sua atividade docente, pode esforçar-se e, às vezes, até pode transmitir a alguns os conhecimentos curricularmente considerados como importantes, mas não terá grande possibilidade de estabelecer uma relação autêntica e de comunicar realmente com todos, em grande parte, por não ter conseguido chegar ao conhecimento da diversidade presente nos seus alunos. Pergunta-se: que razões poderão estar atrás do fato do sistema e dentro dele a maioria dos professores ser tão pouco sensível, tão pouco aberto, ou mesmo hostil, aos problemas relacionados com a heterogeneidade na sala de aula? Por que ocorrerá essa tendência de procurar normalizar, entre aspas, né, a riqueza da heterogeneidade no molde do aluno médio, não deixando espaço para a emergência de manifestações de sua real heterogeneidade? E aí vem uma coisa grave do ponto de vista do currículo de Petrolina, porque está comprometido com as ideias freirianas, não é? Não se estabelece uma verdadeira relação dialógica e humanizante. Porque o currículo de Petrolina não está ligado a conteúdos curriculares, está ligado a uma formação integral. E se nós garantirmos só os conteúdos curriculares, não teremos cumprido a meta. Não é isso? Por outro lado, é uma coisa poética que eu acho lindo. Um autor chamado Boaventura de Souza Santos, do qual até ela tirou o título de um dos textos. O mundo é um arco-íris de culturas. Ignoram-se as diferentes cores do arco-íris, a heterogeneidade e o mosaico multicultural. Quando eu estou na sala com 20 alunos, eu estou com 20 singularidades. Eu estou com 20 cores ou tons variados. Eu não tenho dois iguais. Quando eu digo que eu vou fazer um ensino centrado no aluno, como é que eu posso dizer ensino centrado no aluno se eu não trato cada um como uma singularidade própria? Como eu posso fazer o aluno protagonista se eu não olho ele naquilo que ele é, mas eu trato ele como uma massa? Então, o aluno protagonista, é bonito dizer isso, mas ele não é protagonista quando ele é ativo só. Ele é protagonista quando ele é respeitado como pessoa. As consequências pedagógicas são palpáveis. O diferente é rotulado de deficiente, marginalizado e finalmente excluído. A primeira reflexão para definir um currículo é responder à pergunta. Isso eu estou colocando para todos nós. Para quem estou planejando? Para sujeitos concretos, reais ou imaginários? Para reais, não é? Sujeitos reais, claro. Estou definindo habilidades para serem construídas pelos alunos, mas eu já defini quais as habilidades que devem estar presentes nos professores para que se atinjam os objetivos maiores relacionados a valores permanentes. O currículo deveria acrescentar o próximo passo, a proposta da Petrolina. Currículo de formação de professores. Formação continuada, claro, né? Porque o currículo de formação é das instituições de ensino. Lembrar, botei aqui um lembrete para mim. Lembrar a Perrenot, que publicou um livro tão interessante sobre isso. As 10 competências para ensinar. Ele fala nas competências do aluno, cadê as nossas? Vamos ter que mobilizar conhecimentos para demonstrar o agir pedagógico, não é? Isso é um ponto que nós não podemos esquecer, todos nós. A igualdade de acesso. Isso está na proposta do currículo.
da BNCC, de tudo, mas acompanhada da igualdade de sucesso. O significado do sucesso estará definido nos textos curriculares. Para Petrolina, sucesso, deixa eu ficar off aqui. O sucesso é ter um comportamento. Os textos curriculares de Petrolina têm um norte, não é isso? O currículo compromete-se com a equidade e com o reconhecimento do direito de aprender. Aí vem a pergunta: existe equidade sem considerar a singularidade? Impossível. Impossível equidade fica só no discurso. Ou eu planejo construção de habilidades, desenvolvimento de habilidades, caminhos pedagógicos coerentes, e por isso que é a hora da gente estar conversando sobre isso. Coerentes com a equidade, eu vou ter que prever que os caminhos são flexíveis e a avaliação formativa diagnóstica permanente. Equidade pressupõe tratamento diferente para pessoas diferentes. Não é tudo igual para todo mundo. Na sala de aula, todos são diferentes. Um conjunto de singularidades. Todos são singulares. E assim, a partir dessa concepção, pode-se afirmar que toda educação é, na essência, inclusiva. É ou não? Se isso for incorporado, toda educação será inclusiva. As singularidades exigem, às vezes exigem uma abordagem mais específica, porém é apenas uma cor mais forte no arco-íris da sala. Se temos um grupo de estudantes formado por singularidades, nossa meta é garantir a equidade. Lembrei dos banquinhos. Alguém, quando apresentou um grupo de consultores, não me lembro mais qual foi, eu achei bonitinho, que ele mostrou tão bem a equidade, quando botou que precisavam de tamanhos de banquinho, altura de banquinhos diferentes, para poder todo mundo ver do outro lado. Logo, não é uma prática igual, é uma prática diferenciada. Achei linda aquela imagem. Depois até vou querer ela para mim, que eu adorei. Então, viver a equidade é um desafio cotidiano. Então, as razões do insucesso escolar, as questões socioculturais, a diferença dos ambientes das escolas, a distância do mundo cultural do aluno, todas essas questões são importantes, são consideradas, mas todas elas podem ser neutralizadas. Se evitar, o que ela vai dizer aqui? A escola oferece habitualmente um tipo único de processo de ensino, mesmo que a população escolar seja bem heterogênea quanto às origens sociais. Aquilo para o aluno soa falso e diferente. Eu vou dizer uma experiência da minha experiência. Quando eu estava trabalhando essa disciplina, ensino da língua portuguesa, nos anos iniciais, eu dizia muito que o menino da escola pública era tão competente quanto o menino da escola privada. Aí um dia uma aluna chegou para mim e disse: professora, a senhora adora dizer isso, mas não é verdade. Eu disse: por que não é verdade? A senhora já viu algum menino da escola privada escrevendo conde no lugar de quando? Eu disse: ele está cometendo o mesmo erro que o menino da escola privada quando escreve menino com um. Ele está escrevendo como fala. A lógica que ele segue é a mesma lógica do menino da escola privada. Ele fala conde, em vez de quando, ele escreve conde. Porque na primeira etapa de aquisição da língua escrita, o indivíduo escreve inspirado na fala.
Então, se ela já refletisse sobre a realidade social dele, ela não ia ter esse preconceito. Porque é daí que vai surgindo o preconceito. A escola, a educação, constrói-se e funciona habitualmente para o aluno tipo, pelo que a presença, a participação de grupos com comportamentos diferentes por vezes, muito perturbadora do seu funcionamento. A distância entre as propostas, as exigências da escola e o tipo e nível de saberes e interesses dos alunos é demasiado grande. As linguagens divergem demasiadamente. Só se poderá explicar o pesado insucesso que acontece, só assim se poderá explicar, por exemplo, nas escolas rurais. A professora tem a lógica da escola urbana. E, às vezes, até a lógica da escola privada, que o menino não se discute na escola privada se o menino aos 5 anos tem que estar lendo ou não. Ele estará lendo 5, 6 anos. Já na escola pública se discute se vai ser aos 8. Impossível pensar da mesma maneira. Então, para ela, os desafios da sala de aula são as dificuldades que o professor tem para, mesmo se posicionando ideologicamente a partir de uma formação que não contemple só o curricular, mas também uma formação humana, que é o que vou colocar para vocês. Se, porém, a par dos saberes curriculares, se está igualmente interessado em desenvolvimentos vários do tipo socioafetivo, tais como a capacidade de trabalhar em grupo, solidariedade, interajuda, aceitação do outro diferente, a consciência de que ninguém sabe tudo, da incompletude da nossa cultura, se não se aceita com certa passividade que grupos de alunos tenham a sua autoestima e a sua autoconfiança, por vezes gravemente afetadas, por estarem reunidos em turmas reconhecidas como sendo dos alunos mais fracos, mais problemáticos, então terá de trabalhar com turmas heterogêneas, e tentar usufruir da riqueza contida nessa heterogeneidade. Mesmo com todas as dificuldades que isso possa acarretar. Não se pode, além disso, esquecer quanto o clima de interajuda, de abertura afetiva que é possível criar numa sala de aula com alunos diferentes pode ser fundamental mesmo para o desenvolvimento cognitivo de todos, até dos mais desenvolvidos. Os trabalhos ultimamente, muito em voga, valorizam a relação entre afeto e cognição, também parecem apoiar essa afirmação. Bem, aí o professor tem os desafios, ele tem medo de, ao pensar num estar esquecendo do outro, mas isso tudo é uma questão de uma lógica de formação e de uma reflexão de possibilidades. Porque uma coisa que eu acho na nossa categoria e que muitas vezes me incomoda é que nós temos o olhar para as limitações. Temos que ter, mas não pode ficar por aí. Temos que pensar também nas possibilidades. Porque as grandes criações da humanidade partiram do nada, até do impossível. Quem diria, não é? Que hoje que nós temos, seria possível 50 anos atrás. Então, a sugestão de caminhos metodológicos, isso na hora da produção dos cadernos, eu espero que vocês estejam pensando e até acrescentando, porque tudo é desafiante, mas não é impossível, é que é importante, se é importante conhecer o estudante, pode-se afirmar que qualquer estratégia que devolva aos alunos a possibilidade de estarem ativos poderá contribuir para que seja mais fácil colher dados sobre eles. Mas se eu boto os alunos para fazer uma coisa, eu vou ler o jornal. Se eu boto os alunos para trabalhar, eu vou sair da sala.
Isso tudo são coisas que a gente não anotou nada. A atividade produtiva, as metodologias ativas estão à nossa disposição. Tem de ser um professor que tenta ler os diferentes comportamentos, os interesses, desinteresses, nas aprendizagens, nas dificuldades, tomando tudo isto como indicadores preciosos para que seja possível comandar as suas propostas de ensino-aprendizagem, estabelecer o necessário contato intelectual e afetivo com os alunos e produzir materiais e estratégias adequadas àquela situação, àqueles alunos, os dispositivos pedagógicos. As conclusões. Essas conclusões podem ser úteis para a produção dos cadernos que orientarão a prática dos professores, na medida em que todos estiverem de acordo quanto à importância de perceber que a heterogeneidade é uma riqueza e não um obstáculo. Os referenciais que inspiram o currículo de Petrolina só serão efetivamente vividos com a valorização da heterogeneidade, o reconhecimento que todos somos singulares. E a materialização dessa valorização deverá estar presente nos caminhos pedagógicos e na perspectiva investigativa permanente, na busca de compreender profundamente essas singularidades e promover o desenvolvimento a que todos têm direito. A análise das manifestações dos alunos, mediante um estímulo à expressão, é uma ferramenta disponível para todos os professores. E, finalmente, lembrem-se, cada turma é como uma garrafa de vinho espumoso que se mantém com um aspecto homogêneo encarcerado pelo vidro em que foi guardado, aparentemente tranquilo, mas também inacessível, e que, quando salta a rolha, se desdobra numa súbita torrente de espuma e se revela como um líquido, cujas características são bem fáceis de apreciar. Pode-se, então, sentir sua doçura, seu corpo, seu aroma, o picante que o gás empresta. Obrigada. Resposta às perguntas. E as correções, minha amiga, que pode ter alguma coisa aí que não esteja muito bom. Considerando as suas palavras, professor, eu gostaria de saber como é que vai acontecer as devolutivas, né? Porque, por exemplo, eu da língua inglesa estou trabalhando sozinho. Vamos pegar o exemplo da equipe da língua portuguesa. Existe 3, 4, 5 professores que, dentro da lógica da organização e da distribuição dos anos letivos, né, para poder trabalhar as habilidades e os formulários padrões, quero acreditar, inclusive, por conta dessa situação que nós estamos vivendo, por conta do coronavírus, as pessoas estão trabalhando mais em loco, mais individualmente, do que em grupo. A sua fala ela é muito boa para reflexão, ela é um desafio do ponto de vista de um exercício nosso, mas existe muito, eu penso que vai existir muito, né, a particularidade do ponto de vista do protagonista que está desenhando cada componente curricular. Nesse sentido, como é que vai ser essa devolutiva, né, do ponto de vista de uma filtragem, ou então do ponto de vista de uma harmonia de todos os discursos, de forma que o documento ele possa realmente ter essa roupagem que foi muito bem clara, muito bem explanada pela senhora. Pelo que eu entendi, você se preocupa com a questão da generalização das ideias, é isso? Não. Na verdade, seria o feedback. Seria, porque, por exemplo, esse encontro ele é muito pertinente. Ele está sendo muito importante. Mas, do ponto de vista de um percurso, na minha leitura, ele ficou um pouco atrasado. Porque, assim, nós começamos a produzir por uma questão circunstancial, vamos dizer assim, a nossa produção ela está sendo
além de uma autoria que é muito peculiar do ponto de vista de quem está exercendo essa parte do desenho, mas estamos muito isolados, né? Por exemplo, eu não posso generalizar, levando em consideração a minha vivência do ponto de vista de que eu sou apenas uma pessoa para discutir o componente curricular língua inglesa. Mas pegando algum colega pode ajudar nessa minha indagação, como é que está sendo essa realidade em relação a um grupo que tem mais de um protagonista, né? Porque, assim, está havendo um alinhamento, por exemplo, de ideia, está havendo uma troca de informação, de procedimentos, né? Para que esse documento ele traga, do ponto de vista cuidadoso, essa coerência, essa coesão, né? Em relação a todos os processos que estão sendo desenvolvidos, ou seja, nessa heterogeneidade, está havendo o percurso que está levando para essa unidade, né? Ou será que nesse fingir aí, esse resultado, ele vai ser esse conteúdo que vai estar sendo represado nessa garrafa? E foi muito bem apresentada dentro dessa lógica metafórica e do texto lá que eu comecei a ler, que é muito bonito, né? Porque nós temos muito isso na nossa formação, porque nós somos hoje educadores, mas nós não conseguimos arrancar de nós toda a referência, todo o percurso que foi construído nesse processo. Hoje eu sou educador, mas a minha memória afetiva, a minha memória cognitiva foi construída em relações a partir de 30 anos atrás. Ou seja, a maioria aqui, eu quero acreditar, por exemplo, inclusive a senhora, vem de uma educação repressora, de uma educação dentro de uma lógica de ditadura, né? Mas hoje também nós temos a vivência e a experiência, disso que a senhora colocou no início da sua fala, né, de uma referência, de um currículo a partir da lei de bases, de um currículo a partir da Constituição, que traz esse avanço e essa evolução. Ou seja, hoje, do ponto de vista até uma, de um discurso mais preparado, por conta de um maior acesso a livros, de um maior acesso a informações, né? Seja do ponto de vista de um acesso remoto, né? O próprio Ministério da Educação, ao longo desses 25 anos ou mais, desenvolvendo o ensino à distância para a formação continuada de professores, tem permitido isso. Então, na verdade, a minha indagação é nessa devolutiva processual, né? Porque também não deixa de ser um exercício entre nós, né? Não só como consultores, mas também como educadores, né? Para que essa mensagem ela não seja pautada apenas num trabalho que tem um período, né? Um começo, meio e um fim, mas também que esse resultado possa nos levar a uma reflexão profunda em relação a esse material que está sendo construído e que vai ser apresentado, assim seja, né? Eu acredito que teremos a oportunidade de outras discussões quando tivermos alguns produtos em mãos, né? Vamos ter outras oportunidades para discutir. O seu isolamento, de fato, é um isolamento obrece no sentido de que você não tem um diálogo, mas também é possível, quando na outra etapa do processo, haverá toda uma discussão em escolas, com professores, com outros grupos, e você vai ampliar e até, vamos dizer, formar novos consensos. Não é isso? Salvador, pelo que eu entendi, pelo que eu pude perceber, você é da área de língua inglesa, não é isso? Isso. Pelo que eu pude entender, você não está tendo a participação dos professores, do seu grupo de trabalho, não é isso?
Também, principalmente, né? Principalmente. Do seu grupo de trabalho, quantos professores estão interagindo com você? Nenhum. Nenhum, né? Inclusive, é uma pauta que eu nem toquei para não. Porque eu penso que é mais uma reflexão, inclusive minha. Eu tenho Sim, conversado com a Ana Paula, ela tem sido muito cuidadosa para poder fazer esses links. Mas, assim, compreendendo o meu papel como consultor, eu tenho tido cuidado de não ultrapassar a linha com eles, né? Por conta, inclusive, da situação que nós estamos vivendo, né? Essa questão da pandemia, mas também da forma como eles me deram um retorno, um feedback, quando eu entrei em contato com eles para poder criar uma dinâmica para interagir nesse processo de construção do currículo. Então, assim, eu tive uma resistência muito, eu percebi uma resistência muito grande da parte deles. Eles só apresentaram dificuldades, né, para ser sincero, e do ponto de vista de uma colaboração, eles simplesmente se calaram. Então, assim, até a presente data, isso faz já 2 semanas que eu tenho contatado eles, eles não me deram nenhuma devolutiva, né? Para eu poder, inclusive, perceber, né? E refletir de como está sendo desenvolvido esse trabalho, né? Então, assim, eu poderia, e eu gostaria, melhor dizer, eu gostaria de me sentir mais legitimado nesse processo da escrita, principalmente, tendo pelo menos uma devolutiva da Educando, né? Eu preciso que alguém leia, né? deixa eu te Eu tenho explicar. essa dificuldade também. Deixa eu colocar uma orientação com base em discussão com o staff da Secretaria de Educação, né? Nós vivemos um caso atípico, vivemos uma situação de isolamento, uma situação de suspensão, né, das atividades das escolas, incluindo os professores, né? Eles não estão atuando em nenhuma atividade, nem com o aluno e nem atividades com a escola. Então, isso é uma situação, é a situação, na verdade, que nós vivenciamos. Então, qual é a orientação? Ora, o processo ele foi instalado, foi feito uma sensibilização, né? Uma mobilização de energias e que, como resultado, foram formados grupos de trabalho, uns com um número mais expressivo e outros com um menor número. E o professor, o consultor, a função dele, né, a competência dele seria de exatamente manter essa mobilização ativa e estimular a produção de forma compartilhada, colaborativa. Em razão dessa situação, né, qual o quadro que nós nos situamos e qual foi a orientação que a Secretaria nos passou? Que continuássemos o trabalho com aqueles que se dispunham a contribuir e aquele grupo que não estiver participando, o consultor poderia desenvolver o seu trabalho. Eu sei da sua inquietação, que está sendo assim um trabalho de forma solitária, né? E isso gera uma certa inquietação, até uma certa angústia. Mas em relação a isso, não se preocupe. Vai ter um momento, não é, onde vai ser elaborado, vai ser conformado tudo que está sendo construído numa versão que é a versão 1.0, em que vai ser disponibilizado para toda a sociedade, né, essa versão para que haja uma crítica, para que haja uma devolutiva, momentos em que as pessoas possam contribuir. Acreditamos que com o passar dos dias e com, se Deus quiser, com o achatamento, né, da contaminação, possamos ter outras orientações. Mas, assim, a orientação de hoje é de que continuemos com a elaboração, né, seguindo
esse roteiro, seguindo as diretrizes, seguindo esse roteiro, que ainda há pouco a professora Zélia apresentou, e vamos observando o comportamento, né, as mudanças que deverão ocorrer durante esse percurso, durante essa trilha. Mas é importante que a gente não saia dela, né? A gente deve, assim, tentar mobilizar os professores. Caso a gente não consiga, a gente não vai forçar. É um trabalho, podemos dizer assim, voluntário deles, né? É uma contribuição voluntária, é uma contribuição a partir de uma adesão, né? Como resultado de uma sensibilização. Mas, se caso a gente não conseguir, a gente vai continuando o nosso trabalho tal qual vocês vêm fazendo, tá certo? Enquanto a isso, vocês têm essa segurança. Agora, é importante que vocês mantenham esses registros de contatos para, se necessário, posteriormente, a gente poder comprovar, né, que, de fato, a mobilização ela se manteve ativa durante todo o processo, com toda a disponibilidade que vocês têm demonstrado, e que essa disponibilidade a gente percebe naquilo que vocês vêm produzindo, né? Naquilo que vocês vêm entregando ou disponibilizando na plataforma para que a gente possa fazer essa leitura. Então, esperamos que com o passar dos dias, essa situação ela possa ser revertida. Mas eu quero te tranquilizar, não a você como a todos, né? Que a Secretaria de Educação ela vem ao longo do tempo sido informada de tudo que está ocorrendo, né? Nós sempre passamos para a Secretaria, tanto Ana Paula, que é bastante ativa, muito bem articulada, não é? Mantendo um diálogo permanente, não é? Com o staff da Secretaria, como também eu venho mantendo esse papel, né? Cumprindo esse papel. Não só com a própria Rosane, que é quem coordena, né? É a coordenadora da comissão executiva, nomeada pela Secretaria de Educação, como também a própria secretária, onde ela sinalizou, né? Ela definiu que o trabalho deveria continuar. Eu espero que eu tenha respondido, pelo menos em parte, essa sua angústia, essa sua inquietação, que eu creio que não seja só sua, não é? Não eu é só gostaria você de que está falar. solitário. Ou não? Eu compartilho dessa angústia do Salvador. Eu fico com a necessidade de que tenha alguém que fale se o que eu estou fazendo está ok ou não. A educação infantil é difícil porque não entra no formulário padrão, porque a educação infantil não é igual às outras. Então, a gente tem uma dificuldade séria de colocá-la num limite de ela não tem habilidades, ela é outra linguagem, então eu fico até com dificuldade de vê-la nesse formato que nos foi apresentado, inclusive. Mas eu sei que tem um tempo isso, mas esse tempo que eu tô preocupada que a gente não tenha. Então, se vocês falam para a gente, não, vocês podem ficar tranquilos, vão desenvolvendo trabalhos, estudos, e esse tempo vai ter esse tempo, ok. Mas o que eu estou percebendo é que, por exemplo, eu estou dialogando com quem eu falo é com a Ana Paula. É ela que me dá esse suporte de saber se eu estou indo pelo caminho certo ou não. Mas desse documento pronto, eu não sei se eu estou indo pelo mesmo caminho do Salvador, se eu estou indo pelo mesmo caminho dos professores de língua portuguesa, porque a professora falou assim, não, porque os de matemática eu estou vendo estão ótimos, né? Porque foi isso, né, professora, que os de português, eu não sei se os meus estão ok. Eu pensei, por exemplo, a educação infantil não se divide em bimestres.
Mas para ter uma organização, eu acho que tudo bem dividir em bimestre. Não que a professora vá precisar colocar no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro, fixamente, ou no quarto. Mas ela precisa contemplar todos os objetivos, ok. Mas isso fui eu que pensei. Daí eu pensei com a Ana Paula. Eu queria ter alguém que... Eu sempre tenho Ana Paula, lógico. Mas eu queria saber se esse meu pensamento e se esse meu caminho, se como eu estou desenvolvendo os objetivos, se como eu estou desenvolvendo os direitos, se isso tá correto, entendeu? Porque isso demanda um tempo. De repente eu faço de uma forma que eu acho que está correta e daí acabam que falam, não é assim. Você teria que ter ido por esse caminho. Daí esse tempo que eu não sei se a gente tem. Veja, eu agora entendi melhor e até estou me penitenciando, porque não entendi de início o que Salvador estava me perguntando, peço desculpa. Mas o Benildo respondeu e o que acontece é o seguinte, claro que qualquer produção precisa de uma discussão. Isso aí é a minha experiência, nisso eu me identifico com você. Eu não consigo fazer uma produção muito solitária, eu preciso de diálogo. Então, gosto muito de mostrar às outras pessoas, até às vezes, sabe, eu leio alto para ouvir, eu sou ouvinte, mas de qualquer maneira você tem uma sensação de compartilhamento, não é isso? Então, o que eu digo a você é que é possível a gente estabelecer um canal de diálogo com o que você produzir na plataforma. Eu não digo que eu não sou especialista em educação infantil, não é a minha especialidade. Mas esses anos todos dentro da pedagogia, é claro que eu tenho alguns elementos, não são muitos, mas tenho, porque vivo pedagogia há muitos anos. E então eu posso ler para você e a gente estabelecer um diálogo. Como também Salvador, na sua área, que é a língua inglesa, além desse momento que o Benildo falou do final, que será uma consulta pública, terá um filtro até mais amplo, mas eu estou compreendendo porque eu preciso de alguém que ouça também. Eu sou assim, estou compreendendo vocês. Então, eu queria te colocar... Adriana, concluiu, professora? Sim? Concluiu? Não, era só para dizer que ela me responde, porque então, eu fazer isso para ela. Então, Adriana, eu gostaria de colocar para você o seguinte: a Ana está dando esse apoio, esse suporte, essa orientação. Sim. Eu quero passar para vocês assim segurança. Né? Você tem uma trajetória em educação infantil. Você na sua construção, você está tendo como fio condutor, não é? Tudo aquilo que já tem se produzido. Não é? A gente não está partindo do zero, né? Nós temos referenciais, né? Nós temos a base, nós temos o currículo de Pernambuco, ou seja, nós não vamos, não é, inventar a roda, então tem toda já uma lógica. E a partir de hoje, né, você já tem um roteiro, né, de como deve se conduzir nessa construção. Tá certo? Então, obviamente que vai ter um momento dessa leitura ampliada, né? E eu creio que não seja que vocês não precisam ficar angustiados em relação a isso, né? Vocês não estão simplesmente concebendo nada, não é? Sim. Na verdade, vocês estão construindo em cima já de toda uma lógica, de todo um referencial, de toda uma experiência, né, que foi trabalhada, que foi validada. Então, isso já nos dá uma segurança e este é o fio condutor, tá certo? Então, vocês não fiquem inseguros em relação a isso, nem quanto àquilo que vocês estão produzindo e também o fato de vocês não estarem tendo, assim, a participação, né, nessa construção dos componentes dos grupos de trabalho que se deu em face às circunstâncias que nós vivenciamos ou não. Né?
Podia ocorrer que a própria rede estivesse em pleno funcionamento e houvesse uma dispersão, não é? Nós não podemos garantir que a mobilização ela se sustente durante toda a produção, de todo um processo. A gente tenta reativar, reanimar, não é? Mas isso é natural, isso ocorre, tá? Nós começarmos com um grupo maior e terminarmos com um grupo menor. O mais importante é que a oportunidade, o direito à participação, à liberdade, o processo de formação ele foi estabelecido. Então, nós estamos seguindo exatamente aquilo que estabeleceu, né, o desenvolvimento do trabalho, né? Foi aberto à participação. Se essa participação não ocorreu, o trabalho não vai deixar de ser feito. Ele está sendo feito e da forma como ele foi estruturado, né? Então, assim, vamos em frente, tá certo? Nós vamos, obviamente, ler o material, né? Isso, vocês precisam ter, assim, o mais importante nesse processo é a autoconfiança. É a confiança de que, de fato, eu estou fazendo o meu melhor a partir de uma base que foi estabelecida, a partir de um processo de formação que está ocorrendo, e que outros momentos, né, de discussão, se vocês sentirem a necessidade de uma conversa com a professora Zélia, comigo, com a Ana, que você já tem um contato mais direto, né, fiquem à vontade. Não se sintam isolados nem solitários. Nós estamos exatamente para apoiar vocês naquilo que for necessário, tá certo? Ok. Só um acréscimo aqui nessa fala. Nós temos hoje 22 companheiros de equipe, né? 22 consultores e mais nós que estamos aqui buscando dar esse suporte. Então, para a gente também tem sido um desafio imenso, porque é preciso transitar em todos os componentes curriculares, contribuindo com todos, né, dando o suporte possível, né, que a gente tem buscado dar. Creio que eu tenho aí a minha caminhada de educadora, aí chega a Bruna, que é uma engenheira que passa a ser pedagoga, tem que se virar, né? Então, assim, impossível dissociar. Isso. Tem coisas que eu digo assim, não, eu estou olhando com um olhar pedagógico, mas eu preciso entender como é que isso se efetiva de fato na plataforma. Quando começava a pandemia, eu entendi. A gente pode pensar assim, mas vamos ver se isso é possível lá na plataforma. Então, assim, esse nosso contato tem sido bacana, ele tem rendido muita coisa, tem gerado muitas horas de construção, isso é bacana. Eu agradeço a vocês, desde já, a confiança que vocês estão depositando em nós duas nesse processo, porque estamos mais próximos agora, né? Mas assim, acho que a gente pode criar, a partir disso, alguns momentos, né? Alguns fóruns. Por exemplo, a gente quer criar um fórum para o grupo de língua portuguesa, porque é um grupo maior, junto com a educação infantil. Vamos criar isso. Eu preciso, por exemplo, Salvador está ali no universo particular, digamos assim. Porque, inclusive, para a gente dar um suporte em línguas, é mais complexo ainda, na nossa pouca habilidade. Então, a gente olha a construção do documento dentro de uma formação do que precisa ser, daquilo que precisa atender. Mas a gente não tem argumentos nem instrumentos tão palpáveis quanto dos demais componentes curriculares. Mas a gente tem análise que a gente faz, avaliação que a gente faz, disso é que a gente tem um trabalho construído já muito robusto, né, com formatos, inclusive, de atividades que a gente verifica, de maneira que vocês colocam, que nos traz essa satisfação e esse lugar que Rubenildo coloca, de estarmos tranquilos no sentido de que aquilo que nós estamos vendo enquanto produção é aquilo que a gente esperava, certo? Claro que nos preocupa, por exemplo, quando aqui a Adriana falando, me veio aqui a memória do que era a construção lá da sala da educação infantil.
Então, todo aquele preparo, todo aquele zelo, e todos estavam lá, os professores participativos e querendo muito. Aí chega um momento desse em que a gente vai para a construção e eles não chegam. Eles não chegam por N situações. Algumas a gente compreende, outras a gente não vai dar conta, mas a gente precisa seguir. Vamos Sim. seguir com essa segurança que o Rubem nos diz, Sim. porque nós acreditamos, acima de tudo, na nossa equipe, na competência dela, que ela já mostrou essa competência, ela tem mostrado essa competência. Então, essa segurança é o que a gente precisa passar para todos nós. Tem momentos que a gente pira a cabeça, porque são muitas perguntas e perguntas completamente diferentes das outras, mas a gente tem buscado a conta. Às vezes eu digo assim, gente, peraí, que agora eu estou respondendo ali, mas a gente tem buscado até a última, a gente não sai sem dar a última resposta, né? Não sai do ar sem dar a última resposta. Então, esse caminho que a gente vem percorrendo, vem nos dando, inclusive, a ideia do tamanho do trabalho que a gente abarcou, né? Do tamanho do compromisso que a gente abarcou, mas, acima de tudo, nos dando a condição dessa compreensão de que a gente está fazendo isso. Apesar de não ser, digamos assim, num modelo ideal, mas ele está acontecendo. Isso, para mim, é tranquilo também, como o Danilo disse. Só assim, fortalecendo a tua fala, né, reiterando, né, a tua fala, eu estou tranquilo em relação a tudo isso, na competência instalada, né, na base que nós temos em torno de referenciais e a forma como o processo está conduzindo. Então, a gente precisa ampliar os canais, né, de comunicação, de diálogo, para que a gente se sinta mais próximo e essa proximidade, ela nos dê a segurança que a gente precisa para o desenvolvimento do nosso trabalho, entendeu, gente? O importante é que a gente siga o nosso trabalho tal qual ele se encontra estruturado, tá certo? E seguindo as possibilidades. Se a gente não tem hoje a possibilidade de estar com a contribuição dos professores, né, existe alguma razão ou não, como a Ana colocou, mas que nós estamos respaldados em cima de quem coordena essa política, né, de que o trabalho ele deve continuar. Certo? Então é isso. Eu queria dizer o seguinte, na linha de duas coisas. Na linha da confiança, é que eu tenho acompanhado o que é produzido na plataforma. E eu tenho visto que um nível de trabalho muito bom. Isso eu acho que vai resultar realmente em algo que vai poder ser usado, em algo que vai dar repercussões na rede. Agora, não vou repetir o que os outros já disseram. As hesitações são parte do processo. Se a gente não tiver angústia, a gente não produz. A angústia e a inquietação são parte do processo. Mas eu sei, claro, vocês também têm a confiança, a segurança que estão sendo apoiados. Vocês têm, Ana Paula, uma presença diária, né? Eu sou vocês falando, e ela ativa o tempo todo, e uma pessoa competente, que domina bem a parte acadêmica. Então, está tudo bem. Agora, eu gostaria de perguntar, porque para não sair sem um feedback, agora é o meu, o que é que vocês acharam desse material que foi apresentado hoje? Alguém quer fazer algum comentário? Eu gostaria de falar um pouco. Hein? Lucimar. Hein? Me ouve? Não estou. Lucimar. Lucimar. Me ouve? Então, Tá pode ruim. falar, Lucimar, pode falar. Então, eu partilho também, né? Não vou repetir aqui, não vou ser redundante, mas, de fato, a situação é essa e a gente espera. Para não ser redundante... Olha mais alto, Lucimar, próximo do computador. Para não ser redundante, ficou melhor? Melhor. Pronto, para não ser redundante, e dizer para a equipe da Campos, do Nildo, do Ana, a gente fica bem
feliz por saber que vocês estão de fato bem próximos e estão acompanhando também essa angústia. Eu compartilho com o Salvador quando ele fala dessa angústia, porque eu iniciei com um grupo de 7 professores, né? Foi passado para mim, eu tenho agora 2, e dessas 2, nenhuma consegue participar comigo em nada. Mas tudo bem, eu estou fazendo o que vocês estão dizendo aí. Estou indo em frente pela minha prática, pela minha experiência. O que me angustia mais, né, para além dessas construções, é uma coisa que, para mim, é o trabalho com essa ferramenta, com esse instrumento de plataforma. Eu tenho muita dificuldade. E quando eu estiver meio que atrasada em algumas coisas, estou construindo fora dela. Mas eu estou construindo. E esperando que possa realmente contribuir com esse trabalho. Mas não é fácil você contribuir sozinho, principalmente em língua portuguesa, por exemplo, que a gente tem aí tantas especificidades, com eixos diferenciados, enfim. Mas a gente, né, vai continuar mesmo fazendo esse trabalho e eu só espero isso, que eu consiga me apropriar mais desse instrumento que não é tão simples assim para mim. Acho que para muita gente pode ser, para mim não é. E eu peço também um pouco de compreensão quando eu estiver com essa dificuldade, que pedir socorro, que pedir ajuda, que eu sei que vem. Ana é a pessoa que nos responde, que nos ajuda de verdade. Mas é exatamente isso que também acho que os colegas sentem, essa falta de interação com o grupo. Nós somos muito de toque, de estar se vendo, se, sabe, discutindo. E a gente não se vê, se sentir dentro de casa, diante dessa máquina, com essas dificuldades, às vezes nos dá um pouco de ansiedade. Né? Mas eu quero crer que isso vai passar, que isso vai melhorar. E achei que foi bem legal, professora Zélia, porque a senhora trouxe hoje, né, nesse encaminhamento, nós estamos também realmente no processo, ninguém concluiu nada ainda, e longe disso, a gente já está longe de concluir. E o professor Rubenildo também, quando traz esses esclarecimentos, né, de que a gente possa se sentir seguro para fazer o trabalho que a gente sabe, a gente se propõe na nossa pasta, para que a gente consiga, né, desenvolver o currículo de petróleo com essa competência. Essa é a minha fala. Muito bem. Na verdade, é um universo novo, né, para a grande parte do grupo. E, obviamente, que é natural, que a gente se sinta, às vezes, inseguro, distante, e que tenha dificuldade de estabelecer uma disciplina de trabalho. Mas, pelo que nós temos acompanhado, não é, na plataforma, o nível de produção está indo muito bem, entendeu? Está assim, inclusive essa semana nós tivemos uma conversa, Bruna, eu, professora Zélia e Ana, e até nós definimos na nossa conversa que iríamos apresentar para vocês assim uma matriz de planejamento para que a gente possa situar num determinado tempo, né, o desenvolvimento do trabalho. Suponhamos que você vai ter, ao longo do processo, trabalhar num determinado ano X, né, X habilidades. No horizonte de tempo, você vai classificar ali quantas habilidades você precisa compor ou trabalhar ao longo daquele período. Eu acho que aí dá mais tranquilidade e organização do trabalho. O mais importante no processo dessa natureza é você ter um planejamento. Uma estrutura organizacional você já tem, a arquitetura do projeto você já tem, já foi apresentado. Em cima disso, o que cabe a mim? Né? A partir do que couber a mim, como é que eu vou organizar esse volume num tempo que foi estabelecido para eu cumprir? Então, isso nos aproxima mais, entendeu? No exercício, na prática. É um elemento importante. Então, vamos, Ana, professora Zélia, vamos compor essa matriz de planejamento, que é uma matriz de planejamento que vocês vão preencher, tá? E a gente vai fazer um tipo de cronograma, né, de agenda de cada um. E aí a gente vai poder acompanhar se você está indo
de fato, sincronizado, né, com esse tempo. É uma proposta interessante porque você dá mais tranquilidade. Você diz, olha, eu não estou atrasado, eu estou exatamente seguindo aquilo que eu planejei dentro da minha possibilidade, dentro do meu tempo. E assim também, do lado de cá, a gente vai se organizar para planejar também o processo de acompanhamento e apoio mais próximo de vocês, tá certo? Muito importante. Professor Essa... Benildo. Sim, sim, Ieda. querida. Ieda, pode... Professor, eu compreendo e gosto muito de trabalhar com calendário, com data, eu acredito que é uma Isso. referência importante. Só me preocupa porque existe especificidade de cada área. E, como a Adriana bem colocou, né? Inclusive o formulário padrão para ela não se encaixa. E tem uma outra dinâmica e uma outra logística. É um outro formato, né? Mas eu acredito que assim é importante esse cronograma de planejamento, mas que seja flexível com cada área. Sim, inclusive, vocês é quem vão preencher, entendeu? Nós vamos mandar a estrutura, tá? E vocês vão ter toda a autonomia, não é? De vocês estabelecerem isso. Obviamente que vai haver uma data limite, né? Para que a gente possa atender aquilo que nós estabelecemos no plano de trabalho, mas que você vai ter a autonomia de estabelecer, olha, nesta semana de 6 a 11, não é? Eu vou desenvolver X habilidades. Na semana de 9 a 15, isto. Então, quando você montar essa matriz, você tem assim um espelho, não é? Um referencial de como você vai organizar o seu tempo para trabalhar. E a partir disso aí, nós vamos compor uma matriz geral e, acima disso, também vai facilitar não só o nosso acompanhamento, como também o apoio que a gente pode dar individualmente a cada um de vocês, entendeu? Para que a gente possa se diluir mais, que a gente possa compartilhar mais, para que a gente possa ampliar mais, não é, esse diálogo e para que a gente não se sinta sozinho nem isolado. O isolamento, né, e a solidão, ela incomoda, não é? Ela nos incomoda. Não é bom a gente fazer um trabalho solitário. É para isso que nós temos, né, a dispor diversos canais, né? Seja por esse canal aqui de web, conferências, seja por grupos de WhatsApp, e que a gente possa ficar cada vez mais próximo e apoiar vocês naquilo que vocês de fato necessitam. Certo? Eu não sei se exatamente a preocupação dos colegas seja mesmo que eu tenho, mas assim, desde o início, desde os nossos primeiros encontros, eu percebi que iríamos trabalhar um pouco no casulo, não é? Nessa sim, produção. Sim. Mas antes a gente visualizava os encontros com os professores, inclusive pelos núcleos, quando foi tomado aquele formato do encontro na FACAP, eu achei perfeito. Né? Ali foi muito bom aquele formato ali, trazendo o professor para cá, num dia, todo mundo junto ali. Eu percebi nos corredores, no transitar com os professores todos, a gente vai garimpando alguns elementos, né? Sim. Da identidade da educação como um todo de Petrolina. Porém, quando ficamos no isolamento da prisão, né? Não sei, aberto. Então, isso eu acho que mexeu com a gente, porque a gente sente que não. Também porque eu acredito, por conta daquela sua data que você demarcou naquele áudio, dia 20 de abril. Eu enlouqueci. Eu gosto de data, eu gosto dessa organização. Eu tenho calendário em tudo que é lugar. Porém, quando disse assim, 20 de abril, eu enlouqueci. Eu digo, não vai dar tempo. Então, meu medo estava nesse sentido. Não dá tempo de não cumprir. E para cumprir, às vezes, a gente se atropelar. Eu acredito que ninguém vai fazer isso. Mas a gente fica angustiado. Eu acredito que seja essa angústia de todo mundo, no sentido do limite ser muito curto, por conta do isolamento,
eu pensei que os professores vão agora que não vão contribuir mesmo. Então, essa falta dos professores, eu acredito que em todos os componentes curriculares estamos vivendo a mesma coisa. Sim, eu tenho 2 professores, desses 2, uma disse para mim que está grávida, que está sem computador, talvez ia na casa de um cunhado, alguém, eu digo, não sai do seu isolamento, você está grávida. Fica quieta aí, menina. Eu só estou ali acompanhando e ele não usa o celular, eu digo, fica quieta, se você puder contribuir, tudo bem. Porém, a outra me colocou dificuldades, que tem alto vínculo, que não sei o quê, que já tinha falado com a secretária, ou com a gestora, e eu vou tentar na medida do possível. Porém, essa que está mais contribuindo melhor, sabe? Ela me surpreendeu, eu não esperava tanto, que ela foi dizendo que talvez não ia ajudar, porque, inclusive, no dia daquela oficina na FACAP, ela estava em outra sala, aí disse, aqui eu vou ver o que eu posso fazer, já falei com minha gestora e tal. Aí eu disse, bem, não vou conseguir nada. Mas, porém, depois eu enviei uma planilha e a gente conversou e ela está contribuindo. Queria, inclusive, participar da a mobilização, ela se dá a partir da indução, né? Você é induzido a participar. Talvez uma das estratégias, eu até coloco para Salvador, né? Talvez para atrair, não é, aqueles professores que estão ausentes, que não querem participar. Por Salvador, você tem o contato por e-mail dele, por WhatsApp, você pode até mandar já aquilo que você produziu para ele dar uma olhada, para ele dar uma verificada. Ou seja, a gente tem que um pouco de mexer com a nossa criatividade e, de certa forma, não fazer a pressão, não é isso. Não é fazer pressão de forma alguma, mas de uma forma elegante, não é? Você, de certa forma, a gente pode induzir essa participação. Olha, eu produzi isso aqui, eu gostaria que você desse uma olhada. Será que você poderia contribuir em algo a partir daquilo que se apresenta, não é? São esses elementos, são essas estratégias que a gente pode utilizar para estimular, para atrair as pessoas a voltarem ao ninho, né? Se isso for possível, bem. Se não for, a gente vai conduzindo, seguindo da forma como a gente estabeleceu. O processo ele foi realinhado, redirecionado, né? Em cima daquele formato que nós discutimos e que foi estruturada toda o ciclo formativo, né? Dos grupos de trabalho foi o segundo, em função dessa situação que a gente vive, mas ele não vai deixar de ser feito, tá certo? Ele pode não ter a amplitude que se previa ou que se construiu, mas a qualidade não vai ser afetada nesse sentido, porque a gente confia na competência, no compromisso, na dedicação de vocês, que apesar de que a gente tem assim o primeiro diálogo, né, por essa rede, nós temos acompanhado, né, diariamente por Ana Paula. Ana Paula ela conversa conosco diariamente. Então, ela nos repassa, não é? Ela discute com a gente tudo isso, todo esse movimento, não é, que está ocorrendo aí. Então, fiquem tranquilos. Tem uma questão do que ele falou. Claro que tem alguns que não chegaram, talvez não cheguem, mas o que é que a gente tem visto particularmente essa semana? Eu conversava com a Bruna, isso também falava com vocês. A gente tem visto pelo menos uma visita aqui e acolá de algum professor. Hoje, por exemplo, nós tivemos 3 professores, sendo uma que já estava participando, que é a Jéssica, que é de matemática, e outros 2 que visitaram a plataforma pela primeira vez. Então, assim, de uma forma ainda incipiente, eles estão chegando, né? Então, eles estão sendo tocados. Então, isso para a gente também é bacana. Então, a gente não pode dizer que é isso que nos resguarda, inclusive, que a gente não estava ali, que não estava nos receptivos. Então, quando eu vejo uma professora que se propôs a colocar uma habilidade e fazer um trabalho na plataforma às 6 da manhã, então eu entendo que essa professora já é nossa, a gente pode dizer assim. E ela estava lá até 2 da manhã, nessa agonia dela com o calendário, até 2 da manhã ela estava produzindo.
às 5 da manhã chega Salvador, chega Lucimar, e aí a gente vai verificando isso, e a gente vai fazendo essa análise também. Essa análise a gente precisa passar para vocês, para dizer a vocês que aquilo que a gente estava fazendo, a nível de sensibilização, nós fizemos. Todos os passos que estavam previstos no nosso plano de trabalho, nós demos conta e acrescentamos a nossa sensibilidade. Isso é um fato. Cada consultor do seu jeito, nós, enquanto equipe, também acrescentando aquilo que a gente pode contribuir, né? Então, eu fico tranquila quando chega alguma coisa de um professor que não quer contribuir, é uma pena para ele. Claro que para a gente iria acrescentar muito, mas ele vai perder uma grande oportunidade. Porque aqui a gente está crescendo muito, nós estamos construindo muito. A cada dia a gente pegou a lidar com coisas que antes a gente não tinha feito. Antes eu não havia discutido isso e hoje eu sou provocada a fazer. Então é um momento de crescimento coletivo, é um momento em que a gente se junta nesse arco-íris aí que a professora coloca. Eu acredito muito naquilo que a gente está construindo. E isso me deixa tranquila, só não me deixa dormir porque eu sou uma pessoa pilhada. Eu passo a noite sonhando, Bruna, do mesmo jeito, sonhando com cada um de nós o que é que tem que ser feito. Então, assim, mas essa é uma sonho mesmo, viu, minha gente? Eu sonho mesmo. Eu sonhei uns 2 dias antes aqui nesse nosso encontro, viu? Com medo, assim, na expectativa. Ela está agora, para além de pedagoga, ela também agora está prevendo o futuro. Depois a gente... Futuróloga. Ô, Ana, eu acho assim, que na medida que os professores eles forem acessando pela primeira vez a plataforma, a gente terá que contaminá-los, né? Com o vírus da participação. É bom dar um feedback a eles, não é? Que bom que você acessou a nossa plataforma, procurar, né, estimulá-los a continuar, visgá-los, né? É uma forma que a gente pode... O debate, Rodrigo, que eu pensei hoje foi o seguinte. Primeiro, porque a gente criou, lá no nosso grupo, os GTs, ele está composto com quase 90 pessoas. Exato. Então, assim, para eu ter memorizado quem é, por exemplo, Rita que entrou hoje, e Reniele que entrou hoje, eu não sei dizer de onde estão. Mas, a partir disso que eu vi hoje, qual é a minha ideia? Que a gente possa pegar todos os componentes curriculares, aquela lista que a gente mandou dos logins, e verificar. E vou mandar para cada um. E, Eda, dos seus, quem é essa pessoa que está contribuindo? De cada um, para a gente entender, ter essa noção. Classificá-los, né? Classificá-los. E ter isso, inclusive, com o respaldo daquilo que a gente está fazendo. Perfeito. Quem for chegando e quem tem que for chegando, eu acho que a gente tem como monitorar isso e ver qual é a crescente que a gente tem ali, a partir do trabalho. Até porque, mesmo em isolamento, os professores eles podem não estar ainda se comunicando conosco, mas eles se comunicam com o outro que está lá, outro professor que está tocado, que está construindo. Isso viraliza. Sendo alguém que nos ajuda. Né? Então, essa coisa da nossa insistência, ela precisa da nossa comunicação, que é o que o menino me disse uma vez assim: Ana, não sofra só. Digo a mesma coisa a vocês. Então, tudo a gente precisa conversar. Porque se eu ficar no meu campo, sem dizer, eu agora me lembrei de Lucimar. Lucimar teve, acho que foi no sábado ou foi no domingo, ela disse assim: eu passei o dia todo angustiada, porque eu não consegui fazer isso. No momento em que ela nos disse da angústia, me juntei com o Bruno, a gente conseguiu resolver. Então, assim, não fiquemos angustiados. A gente pode pensar que é uma besteira, mas é uma besteira que eu não estou conseguindo dar conta. Com certeza. Né? Eu preciso colocar, a gente está em uma equipe que todo mundo conhece o potencial de todo mundo e que todos nós temos as nossas dificuldades. Então, a gente vai continuar nesse... Eu entendo que essa efervescência de conversas nossas, ela permanece sendo necessária. É cansativo? É muito, mas é extremamente produtivo. Porque a gente consegue dar os feedbacks de uma forma muito rápida. A gente consegue, claro, que tem coisas que a nível de sistema precisa esperar da noite para poder passar parte da madrugada trabalhando para no dia seguinte estar rodando. E tem outras coisas que Bruna consegue resolver com a equipe muito rapidamente. Então, a gente só precisa entender os tempos das coisas. Mas que essa conexão continue, que esse é o melhor canal que nós temos.
E a gente, com o tempo, a gente vai minimizando cada vez mais. Joia. Certo. Então, algo mais que vocês queiram colocar? Só dizer que eu continuo muito animada, acreditando que vai tudo dar certo. Parabéns a todos. Parabéns pelos textos, pela sua explanação perfeita, sua voz, né? Cativante. Parabéns, amei. Também. Compartilhe esse sentimento. Então, gente, ficamos então devendo para vocês esse modelo de agenda ou essa matriz de planejamento, porque eu creio que isso vai dar mais tranquilidade e vocês vão poder assim se ver lá, né? Olha, eu tenho essa demanda e essa demanda eu preciso estabelecer o seu cumprimento num determinado prazo. Então, eu vou refinar isso com a professora Zélia e com a Ana para que a gente possa disponibilizar para vocês. E assim que vocês preencherem, aí vocês devolvem para a gente, porque a gente também é uma ferramenta, é um instrumento que a gente vai poder otimizar, não é? Esse acompanhamento e esse nível de apoio para que ele se torne mais efetivo. Como a professora Zélia disse, a gente precisa sempre de um feedback, isso é importante para nós, né? Fundamental. Ela vai estar disponibilizando agora na plataforma, é uma avaliação, eu vou estar passando para vocês também agora no nosso grupo, um link da avaliação desse nosso grupo, porque é sempre importante que façamos isso, para a gente entender se o caminho que está sendo traçado é realmente o caminho que a gente precisa, se ele tem dado conta daquilo que a gente apresenta enquanto dificuldade, ou que sugestões é que nós temos, enfim. É nessa conversa nossa franca que a gente vai conseguindo caminhar da melhor forma possível. Ok. Então, gente, podemos nos despedir? Ok. Então, eu agradeço, né, a participação e... não estou lhe vendo, queria ver. É porque às vezes hoje... Tão bom ver mesmo, gente. A rede social é uma novidade ruim. A gente arruma todo para ver as pessoas. Apesar de distante, vocês se sintam próximos. E todo o sentimento, primeiro, que tivemos ao encontrar vocês, ele permanece. É o sentimento da dedicação, do compromisso, né, que vocês têm demonstrado desde o primeiro momento. E isso tem sido visto, né, evidenciado naquilo que vocês têm construído. Eu quero agradecer imensamente por tudo isso que eu coloquei e nos colocar cada vez mais à disposição de vocês. Um grande abraço e logo, logo estaremos marcando outro momento desse, não é, Ana? Ele é importante, ele é fundamental. Necessário. Muito. Um abraço a todos, gente. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigada. Tchau. Beijo. Beijo a todos. Tchau, professora. Tchau, colega.